está aqui, ele estão me ouvindo agora? Sim, doutora. Agora voltei. Então, pode continuar. Então, o Pimentel não vai poder estar, que ele está na reunião do Simbós, e eu vou dar início, então. Então, eu quero convidar o Luiz Pimentel, que vai apresentar o caso clínico. Então, boa noite a todos. Meu nome é Luiz Cláudio Pimentel, sou residente do terceiro ano do serviço. Vou apresentar o caso clínico de hoje. Gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel e à doutora Cleide Machado por ajuda na confecção dos slides na realização da revisão, o Dr. Carlos Irata pela ajuda na condução do caso e o Dr. Bernardo Kesterman pela ajuda na obtenção das imagens. Nosso caso é de um paciente do sexo masculino, de 28 anos, caucasiano, natural de Braga, de Portugal e procedente de São Paulo. Ele procurou nosso serviço com a queixa de embaçamento visual em ambos os olhos, pior à esquerda, há 2 semanas. De inquérito sobre os demais aparelhos, ele apresentava lombalgia associada a fraqueza em membros inferiores. De acidentes oculares, ele negava tratamentos prévios. O exame oftalmológico foi bastante dificultado por déficit cognitivo e colaboração ruim do paciente. Ele apresentava uma acuidade visual com correção de 20/80 do olho direito e contadeiros a 2 metros do olho esquerdo, com a seguinte refração demonstrada, sem alteração no reflexo fotomotor direto e consensual, com pressão de 14 o olho direito e 16 o esquerdo, e a biomicroscopia de ambos os olhos, conjuntiva calma, ele era fásico, tinha uma catarata subcapsular posterior no olho esquerdo, não apresentava reação de câmara anterior nem celularidade vítrea. Aqui, no fundo do olho, apresentava lesões esbranquiçadas, periféricas, bilaterais, nasal inferior do olho direito, aqui, infelizmente, o cílios acabou ficando bem na frente, e temporal no olho esquerdo, com poucos focos de hemorragia associados. Aqui, com maior aumento, nós conseguimos observar esses focos de hemorragia. No nível infrared, podemos observar a manutenção do arcabouço vascular do polo posterior e a alteração superior à mácula do olho esquerdo, que no exame, aqui no Daytona pareceria como se fosse um artefato, mas apresentava essa lesão superior à mácula. O autoflor, observamos lesões hipo-alto superior à mácula e nas áreas de lesões esbranquiçadas, áreas hipo-alto e hiper associadas. Anjo, nas fases precoces, nós podemos observar áreas de hipoperfusão temporal na área das lesões do olho esquerdo e nasal inferior do olho direito, e áreas de leakage também com aumento
ao passar das fases tardias. Aqui nós temos um vídeo demonstrando as fases iniciais do olho esquerdo. O OCT de ambos os olhos, obtido com bastante dificuldade, com uma colaboração do paciente. Com enfoque nessa região do olho esquerdo. Então, nós temos um paciente do sexo masculino, de 28 anos, com quadro de baixa acuidade visual em ambos os olhos, pior no olho esquerdo, de início a 2 semanas, associado a lombalgia e fraqueza em membros inferiores, com lesões esbranquiçadas, temporal no olho esquerdo e na zona inferior no direito, associado a pequenos focos de hemorragia, na autofluorescência, lesões hipoalto e hiperalto na periferia, e na anjo, demonstrando áreas de hipoperfusão e leakage. Tendo em partida, eu gostaria de abrir para hipóteses diagnósticas. Eu pergunto se alguém quer comentar, um paciente, então, jovem, com esse quadro sistêmico de lombalgia, fraqueza e essas lesões granulares com algumas hemorragias, não tinha celularidade, mas no ACT a gente vê que tem alguma reação, espessamento de hialoide, um esboço de membrana epirretiniana, um quadro bilateral, com essas granulações na periferia, um pouquinho de, não chega a ser uma vasculite, mas uma capilarite. Então, eu pergunto se alguém quer comentar, tanto descrever os achados, como abrir hipóteses diagnósticas. André, você que está aí, quer comentar? Eu posso comentar. Eu vou ser bem sincero, eu acho que quando eu vi a retinografia, eu no início tive a impressão de estar tendo um processo, tipo uma necrose retiniana aguda, mas depois vendo a anjo não batia muito, né? Eu acho que ele está com um processo, como você comentou, de uma capilarite, né? Talvez uma cureidite ali na região da periferia retiniana de ambos os olhos, né? E com esse quadro sistêmico, eu acho que é mandatório fazer investigação de quadros inflamatórios de causa infecciosa, autoimune, eventualmente, acho que seriam essas principais linhas de investigação. Mas não conseguiria pensar em um diagnóstico específico nesse momento. Certo. Então, você dividiria aí entre tanto doenças autoimunes, pensando numa vasculite sistêmica, né? E causas infecciosas. Exatamente. Luiz, coloca o ACT de novo. Claro. Olho direito. Assim, o ACT do olho direito é bem normal, parece só que tem aí uma hialoide, né? Agora, no esquerdo, parece que a hialoide está espessada. Você diria que tem alguma evidência aí de... Ele não tem células no vítreo, né? Você diria que tem Não. alguma evidência de... A gente não vê nenhuma celularidade na câmara vítrea, né? Eventualmente tem alguma pista, né? Para o processo inflamatório. Uma coisa que eu fiquei em dúvida qual seria a causa dessa baixa divisão tão importante? Até perguntei para o Luiz, ele disse que o paciente tem bastante dificuldade para informar, né? Mas você pensa em alguma coisa, André? Tem como travar no corte foveal, Luiz? Claro. A arquitetura foveal parece estar preservada, né? Preservada, né? É interessante isso. Não sei se esse déficit cognitivo que foi relatado interfere na aquisição da informação da acuidade visual, mas a anatomia da fóvea não me parece nada alterada. Eu também achei, me coloquei em discussão, mas eu também não tenho resposta para isso, não. Alguém mais? Poderia. Tudo bem? Tudo, e você? Comenta, por favor. Primeiro, como é que está o reflexo fotomotor desse olho esquerdo?
Se eu pensar em doenças infecciosas, eu pensaria em TB, sífilis, e pensaria em uma vasculite também idiopática, tipo IUS, mas se eu for para o infeccioso, será que esse paciente não está fazendo fez ano passado alguma neurite para fazer essa baixa de visão? Porque não tem nada na fóvea, ele tem um granuloma ali cicatrizado na arcada temporal superior e não tem célula nenhuma, ou seja, ele não está em uma atividade inflamatória visível. Poderia pensar como ele falou, doença viral, um PORN da vida, porque PORN daria uma necrose tiniana sem quase celularidade nenhuma e com a neurite com baixa de visão. Mas os achados sistêmicos dele, dor lombar, alteração de cansaço, lembra alguma doença sistêmica. Então, tem que fazer um screening completo dele aí para tentar puxar o fio da meada aí. Mas eu pensaria em doença infecciosa, tuberculose e sífilis, sem estar na fase mais de uveíte ativa. Por que você pensou em PORN nesse caso? Por causa da lesão muito parecida. Você tem as hemorragiazinhas, a retina esbranquiçada, parecendo aquela pizza com ketchup. Cadê a lesão superior? Tem uma imagem aí que ficou até bem parecida, essa temporal superior ali, eu lembraria de PORN. Eu estou com um paciente agora, uma paciente que eu até apresentei no SBO semana passada, um paciente de 30 anos que chegou com a história que 15 dias de baixa de visão no olho esquerdo, e aí quando eu examinei do lado direito, ele tinha uma lesão superior periférica bem característica, outro lado já tinha o total, já com vasculite completa, mas se não tem uma célula, não tem, o olho não está vermelho. Não tem célula, né? Nada. Aí a gente fez o screening completo, paciente com HIV, contagem de célula 10, sífilis, e citomegalovírus e herpes positivo. Paciente totalmente tranquila, 30 anos de idade, professora, casada, um quadro absurdo. Então, essas coisas estão voltando a aparecer. A imunossupressão poderia falsear realmente, né, os sinais inflamatórios, né? Sim. O imunossupressão grave, menor de que 20 células, pode fazer um quadro bem grave, sem células, sem nada. Isso mesmo. Vamos em frente, então. Muito bom. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então, vamos investigar aí a parte sistêmica, pensando, então, no grupo de doenças infecciosas, particularmente no paciente imunodeprimido, ou então uma vasculite sistêmica, né? Pode seguir, Luiz. Então, que omitimos de vocês até o momento foram esses poucos diagnósticos que temos no paciente. O paciente realmente é HIV positivo, em fase já de síndrome de imunodeficiência adquirida. O CD4 atual dele, quando abriu o quadro, era de 72, já em uso de terapia antirretroviral há 2 meses, com o CD4 prévio de 18. Ele tinha diagnóstico também de candidíase oral, estava em tratamento com fluconazol, o TB ganglionar com confirmação histológica, já em uso de esquema RIP há 2 meses, tinha também diagnóstico de sarcoma de Kaposi, em biópsia de estômago e duodeno, e foi realizada uma punção licórica para esse paciente, e nessa punção foi pesquisado o citomegalovírus pelo método PCR, que veio positivo. Demais sorologias, o VDRL era não reativa, e as sorologias para toxoplasmose, varicela zoster e herpes simples 1 e 2 eram IgM e IgG negativos. Eu acho que pode seguir. Os comentários foram extremamente oportunos, né? Sim. Esse paciente foi instituído, então, o tratamento de ganciclovir, 5 mg por quilo endovenoso de 12 em 12 horas por 14 dias, e a dose de manutenção do ganciclovir de 5 mg por quilo dia, completando 1 mês do tratamento, quando ele retornou para avaliação novamente,
tendo, então, a resolução completa das lesões na periferia de ambos os olhos, do olho esquerdo e do olho direito. E a acuidade visual também apresentando melhora, de 20/32 o olho direito e 20/80 o olho esquerdo. Uhum. E agora eu queria, então, perguntar para a Joyce, que é a nossa convidada aqui para comentar o caso, nesses casos onde tem, vamos dizer, CMV positivo no líquor, nesse caso, particularmente, ele tinha sorologias negativas para herpes simples e zoster, mas como é que a gente faria o diagnóstico diferencial com PORN e CMV, se esse quadro oftalmoscópico é muito típico de CMV, ou se a gente poderia pensar em PORN, se em alguma situação a gente faz PCR? Então, Joyce, eu queria sua opinião sobre isso. Certo. Obrigada pelo caso, por estar podendo acompanhar esse caso agora. Primeiro, antes de discutir essa parte, eu acho que é importante, quer dizer, foi omitido no começo todo esse histórico para a gente poder raciocinar, né? Mas é bem importante toda essa parte sistêmica, né, do paciente, quando a gente tem o quadro ocular, para poder desenvolver o raciocínio. O aspecto fundoscópico, quando o Luiz mostrou a retinografia, como o André pensou pela distribuição, pela localização, lembraria um aspecto de uma necrose pela localização, né, periférico. Agora, o aspecto da lesão lembra um aspecto também de uma retinite por CMV, aquele aspecto mais granular, né? Tem que o Jorge comentou do aspecto da retinite hemorrágica. Agora, aqui, para mim, lembra mais um aspecto que a retinite por CMV, você tem aquelas 3 apresentações. A mais clássica é a Ketchup-Entis, que você tem mais hemorragia, com necrose e uma distribuição perivascular, e tem um aspecto, tem a forma granular, que é uma forma mais discreta e que me lembra um pouco esse aspecto, e a terceira forma, que é menos comum, que é a forma do Frost Branch, que é aquela angite dos vasos congelantes, que você tem uma participação muito importante da parte inflamatória, né? Então, às vezes você tem esses quadros bem exuberantes. Agora, para diferenciar, então, eu pensaria, então, numa retinite por citomegalo. Por que eu não pensaria numa necrose? O vítreo é muito claro, né? E a vasculite é discreta, né? E o aspecto da lesão, embora tenha essa distribuição, não me dá um aspecto de uma necrose, aquele aspecto mais brancacento, tá? Agora, o PORN, que seria o paralelo da necrose, só que um paciente imunodeprimido, né? A gente tem poucos casos, geralmente você tem mais uma distribuição, você pode ter no polo posterior, é um quadro, ele tem uma história de 2 semanas, né? Então ele teria já perdido o olho, né? Provavelmente com uma evolução de 2 semanas, eu acho que o quadro é muito dramático, né? E sem tratamento, eu acho que eu não esperaria esse quadro após 2 semanas de início de uma necrose progressiva externa, e geralmente é pelo vírus herpes zoster. Agora ele já tem a sorologia, que é negativo, mas ele é imunodeprimido, mas assim, uma sorologia negativa. Mas se fosse pelo aspecto, acho que eu não pensaria no PORN, né? Então eu ficaria entre uma necrose, se não soubesse o estado do HIV dele, e uma retinite por CMV. Seriam esses 2 diagnósticos diferenciais principais, né? Se ele tivesse o herpes simples positivo, você entraria com medicação também? Sem saber a sorologia, né? Como uma apresentação inicial. Se ele tivesse sorologia para CMV e herpes positivas, você trataria as 2 coisas, ou a lesão é tão típica que você ficaria só no ganciclovir mesmo, para CMV? Já sabendo que ele é HIV, porque no começo vocês não colocaram a história que ele era HIV positivo nem o CD4, né? Mas já sabendo
depois que ele tem HIV positivo, um CD4 baixo, acho que iria direto para CMV. Me diga direto, tá. É, tá? Certo. Quer dizer que o diagnóstico é puramente clínico, né? Essencialmente basta ter a sorologia positiva e o aspecto clínico fecha na CMV. Não, a sorologia não é o que a gente se baseia, não. Né? Nesse caso, por ter uma sorologia negativa, talvez ajude um pouco, mas é pelo aspecto e pelo estado imune. Acho que isso sim. Imunidade. Uhum. Imunidade, não a sorologia. Acho que a sorologia não é o fator determinante, não. No caso, por ser negativo, ele contribui. Né? Agora, em casos que a gente tem, assim, possibilidade, acho que nesse caso específico, acho que o PCR do humor aquoso ou vítreo não ajudaria, porque, pelo que o Luiz descreveu, não tinha células na cama anterior, né? E no vítreo também poucas células, então, para você fazer uma punção sem ter chance, com uma sensibilidade muito baixa de você ter um material genômico, então, acho que talvez eu não indicaria. Né? Agora, dependendo da evolução, ele teve uma evolução muito rápida, muito boa, né? Aí sim, aí se fosse uma evolução mais conturbada, assim, uma resposta, eu acho que partiria para análise de material ocular. Ótimo, ok. E outra coisa que eu queria te perguntar, Joyce, parece que a visão dele baixa está mais relacionada aí com uma dificuldade de informação, né? Ele começou com conta-dedos, mas existe uma doença, eu nunca vi, isso que eu queria a sua opinião, uma doença neuroretiniana associada ao HIV, ela tem alguma característica específica? Sei que tem perda de camada de fibras, quando que a gente pensa nisso? É mais um quadro crônico? Não sei especificamente desse quadro que você está Está falando. descrito como uma perda de camada acho- de fibras, que é determinado principalmente no OCT de camada de fibras, é uma perda de visão com fundo de olho sem alterações na mácula, né? Perda de campo, às vezes de visão central, visão de cores, sensibilidade de contraste. Mas em que estado do HIV? Porque Eu acho que não mais micro... crônico, paciente já seguido por mais tempo, né? Eles acham que está relacionado com uma microangiopatia, mas é uma baixa de visão sem muitos achados no fundo de olho. Tá. Eu fiquei muito curiosa, assim, fiquei intrigada como é que a visão dele é tão ruim se ele tem uma mácula tão boa. Eu também fiquei, aí só no começo ele mencionou de uma catarata, que era mais importante do lado esquerdo, e o que não foi mencionado a parte do reflexo, agora, É apesar normal, né? Uhum. era normal. Né? Agora, essa microangiopatia específica que você está falando, eu acho que eu não sei de falar. O que eu sei é da microangiopatia, mas é num paciente com HIV inicial, que você tem alterações da camada de fibras nervosas, você pode ter alterações, mas não um quadro muito específico que leva a baixa de visão. Então, Eu acho que um OCT de nervo e célula ganglionar macular poderia ajudar a eliminar essa possibilidade de ser uma neuropatia óptica responsável pela baixa visual, né? Mas eu acho que uma condição aguda não apareceria ainda, né? A perda de fibras, né? Mas talvez uma situação mais antiga, né? Aí já apareceria, né? Uhum. Sim. Mas aí acho que a visão dele realmente foi mais uma dificuldade de avaliação mesmo, né? Mas Joyce, sim? em caso de quando parar o ganciclovir sistêmico ter recidiva, você iria para ganciclovir intravítrio? Você fala que não tem a resposta com ganciclovir? Não, tendo resposta, aí quando for a dose de manutenção, voltar às lesões do CMV com baixa de visão, você associaria com ganciclovir intravítrio? Geralmente eu volto à dose de ataque. Né? Sistêmico. Agora, assim, o ganciclovir é endovenoso, né? E você tem o valganciclovir, que é oral. Né? Isso. Então, só que é caríssimo, né? O Marcelo está... E tem o Foscané que não tem no Brasil, né? Que o pessoal disse que quando
você ter recidiva, você pode fazer o Foscané, mas não tem na literatura. Aqui no Brasil a gente não consegue. E geralmente quando você tem essas reativações, o paciente é pouco aderente, muitas vezes tem a parte que poderia ser refratário, né? Então, aí você tem que realmente mudar de medicação, Foscarnet, associar com injeção, mas tem também paciente que não é aderente e que tem aos antirretrovirais e que aí você tem a queda do CD4, né? Agora, a gente está com o Marcelo aí participando, acho que ele pode também comentar, né? Isso, eu queria pedir então para o Marcelo comentar. Parece que, eu não sei se é fato, que está havendo um retorno de casos floridos como esse. Eu tenho ouvido falar da associação com sífilis, associação com tuberculose resistente, mas então eu queria, bom, primeiro agradecer a sua presença, Marcelo, e queria ouvir então a sua opinião e traçar um painel aí de como é que andam os casos de HIV aqui no Brasil. Bem, obrigado pelo convite, obrigado, professora Joyce. Bem, é um caso interessante porque parece uma volta à década de 80, né? Pensando, vejam, ele é um paciente que tem 28 anos, ele abre o quadro com um CD4 de 18, né? Eu não sei a carga viral, acho que não tem a carga viral dele inicial, né? No caso, o temos. Luiz, Sim, você tem? era mais de 5 mil. Acho que devia ser até maior, na verdade, mas tudo bem, ok. Mas assim, vejam, ele abre um CD4 de 18 com uma imunodeficiência gravíssima, né? O normal do CD4 é de 500 a 1.500, né? A contagem de linfócito T-CD4. Ele deve ter pelo menos uns 10 anos de progressão da doença. Então, ele deve ter adquirido com 18 anos. Acho que ele mora no Brasil há muito tempo. Mas vejam, hoje em dia, todo paciente que faz o diagnóstico de infecção pelo vírus HIV, ele tem indicação de tratamento imediato. Hoje em dia, nós não esperamos algum tempo, né? Nós já não esperamos a queda de CD4 ou, eventualmente, alguma contagem de carga viral para iniciar o tratamento. Até os quadros agudos de HIV que são diagnosticados, eles devem ser tratados. O que vem ocorrendo hoje, então, grande parte do tratamento do HIV, ele é baseado no diagnóstico. Então, a população que tem uma maior exposição sexual, o ideal é que eles façam a sorologia a cada 6 meses, pelo menos, ou pelo menos a cada ano. Então, você não deixaria um paciente progredir todo esse tempo. Veja, ele tem uma tuberculose ganglionar, que é uma doença que é considerada oportunista, um sarcoma de Kaposi, que é super oportunista, na verdade, e ele deve ter não só lombalgia, deve ter perda ponderal, fraqueza, deve ter um quadro neurológico que acabou fazendo um líquor, né? Ele deve ter uma síndrome consumptiva bastante importante. Então, ele acabou... Todos os sistemas, né, de detecção precoce falharam. Nós temos visto pessoas mais novas, né, se expondo mais ao HIV, né? E eventualmente demorando para fazer o diagnóstico, né? Por outro lado, hoje em dia nós temos o PrEP, que é uma medicação que é o tenofovir com a entricitabina, que você oferece para pessoas que são soronegativas, né, com o intuito de diminuir a chance de transmissão. E isso, quando feito de forma correta, a pessoa que é soronegativa toma a medicação diariamente e, eventualmente, consegue, né, uma certa proteção. Agora, pós-pandemia, nós temos visto um número maior de exposições, número maior de festas, muitas vezes tem as chamadas drogas sexuais, tem o chemsex, na verdade, que são ketamina, MMD, acho, desculpa, são metanfetaminas, são drogas que eventualmente diminuem a percepção de risco, aumentam o prazer sexual e eventualmente as pessoas acabam se expondo muito, né? Nós não voltamos, eu acho que essa situação é muito peculiar, alguém tão jovem que demorou tanto tempo para fazer o diagnóstico, acho que está fora realmente do que nós esperávamos, né? Então, do ponto de vista epidemiológico, a epidemia ela se concentra muito ainda na população que a gente chama de HSH, que são homens que fazem sexo com homens, né? Grande parte, né, dessa população
em alguns centros chega a 15%, 25% muitas vezes de prevalência, mas lembrando que atualmente, a infecção pelo HIV, quando diagnosticada, tratada e controlada, isso é, CD4 alto, carga viral indetectável, você tem um excelente controle você tem uma excelente qualidade de vida, a pessoa... a mulher pode engravidar, não há transmissão vertical, o prognóstico, a perspectiva com relação à sobrevida, ela é igual à população soronegativa, né? E uma pessoa com carga viral indetectável, ela não transmite mesmo que ela não use preservativo. Então, eu falei um pouco rapidamente do panorama epidemiológico, né? Tem alguns fatos preocupantes e outros que, eventualmente, há algumas ferramentas, né, para que a gente consiga diminuir tanto a transmissão e ter um bom controle com os antirretrovirais hoje, que tem pouquíssimos efeitos colaterais se nós compararmos com o Indinavir, com o Ritonavir, com o Saquinavir, que é dos anos 80 e 90, né? Mas só comentando especificamente do caso, chama atenção que ele tinha um CD4 de 18 inicialmente, em algum tempo foi para 72, quer dizer, ele teve uma melhora do CD4. Eu não sei se a carga viral última é de 5.000 e talvez a inicial fosse maior que 100.000, 1 milhão, não sei com o TARV, né? Agora, o diagnóstico de retinite por citomegalovírus, eu acho que ele é muito importante, mas cabe muito mais ao oftalmologista, né, essa hipótese diagnóstica, porque dificilmente o diagnóstico etiológico vai ser comprovado. Mesmo com PCR positivo no líquor, né, o ideal para o diagnóstico de CMV, seja esôfago, seja cólon, seja medula, né, é a biópsia, né, a biópsia com a inclusão citoplasmática, né, que é o olho de coruja, né, que você vê na patologia. Então, só a recuperação do PCR para o citomegalovírus, mesmo no líquor, ele não fecha o diagnóstico. Mas claro que um aspecto fundoscópico compatível, eu acho que é bastante sugestivo. Lembrar que abaixo de 50, o CD4 abaixo de 50 aumenta a chance, né, de doença citomegálica, né? Outro ponto que vocês comentaram, eu estou achando estranho ele ter uma sorologia negativa para herpes. Alguém com 28 anos se infecta pelo HIV e nunca teve contato com herpes, eu acho que esse exame deve estar errado, né? Porque nem o tipo 1, nem o tipo 2, eu acho muito estranho. Muito, muito estranho mesmo, né? Bem, sífilis é um exame que tem boa sensibilidade e especificidade, é não reator. A população HSH tem quase 50%, 60% de prevalência de marcador, mas é negativo, acho que eu vou ter que acreditar nisso. É que ele tem um CD4 tão baixo que até os exames imunológicos você pode ter alguma dúvida com relação a isso. E lembrar que a tuberculose sempre pode, né, os quadros de coroidite, num paciente tão imunossuprimido, eventualmente você pode ter o comprometimento por TB. Acho que isso também é possível. E lembrar que ele subiu rápido o CD4, tem que pensar um pouco em síndrome inflamatória de reconstituição imune, que é o quadro de Iris, né, que é a antiga resposta, que a gente chama de resposta paradoxal, né? Acho que eu tentei falar algumas coisas do quadro aí, né? Alguém perguntou do Foscarnet. Tem Foscarnet no Brasil, sim. É difícil conseguir, muito difícil, geralmente em centro de referência de tratamento de HIV. E tem uma toxicidade bastante importante também, lembrando isso, né? Nossa, muito obrigada, Marcelo. Você fez uma varredura em todos os Não, eu fui falando as coisas oculares. todas, eu fui um pouco sem Excelente. muito nexo, né? Não, foi excelente, excelente. E é uma coisa que eu queria te perguntar é que, assim, eu tenho lido que a tuberculose ocorre nesses pacientes em tratamento para HIV, elas têm uma manifestação diferente, muitas vezes resistente a tratamento, né? Acho que até o caso da TB ganglionar. Então, a população soropositiva, a população que privada de liberdade, que moradores de rua, população carcerária, tem um risco maior de tuberculose droga resistente, seja rifampicina, seja rifampicina e isoniazida, né? Mas geralmente são mais quadros pulmonares. Eu não sei se ele não tem nada no pulmão, né?
Forma ganglionar pode ter resistência? Pode, mas isso não é tão comum. Teria que ver como é que foi feito o diagnóstico, se foi para o teste molecular, se já tem algum material, eu não sei. Onde esse paciente acompanha o HIV, vocês sabem, não? Acho que é no HC, né? Acompanhando no HC. HC? No CEAP, na Casa da AIDS, será? Que é a antiga Casa da AIDS, que fica em Pinheiros agora? Você sabe, Luiz? Não sei, doutor. Tá, não, tudo bem, né? Então, a forma pulmonar, assim, pacientes soropositivos têm maior risco de tuberculose e droga resistente, sem dúvida, sem dúvida. Só que geralmente as formas pulmonares, não tanto extrapulmonar, né? Ah, tá certo. Ok, acho que nós tivemos uma aula, duas aulas magistrais aí com a Joyce e com você sobre o HIV e particularmente a manifestação AIDS. Então, agradeço muito a presença de vocês. Agora, acho que o Luiz tem uma pequena revisão, né, Luiz, para fazer? Uma revisão bibliográfica, uma revisão do tema. Tentar acrescentar alguma coisa depois dessas duas aulas feitas aqui. Então, primeiro, começando a nossa revisão, o citomegalovírus, ele é um DNA vírus da família Episviridae, com transmissão por fluidos corporais, com doação de órgãos ou transmissão vertical. Na epidemiologia, ele acomete mais pacientes imunossuprimidos, seja neonatos, através da transmissão vertical, transplantados de órgãos sólidos ou transplante de medula e pacientes já na fase AIDS. Ela é a infecção ocular oportunística mais comum no paciente em fase AIDS, sendo a prevalência de até 30% na época pré-terapia antirretroviral. E ela está mais associada com quadros com CD4 menor que 50 células por microlitro, como o doutor falou. E há também alguns relatos de pacientes desenvolvendo retinite por CMV imunocompetentes após injeção intravítrea ou implante de corticosteroides. A fisiopatologia, o vírus inicialmente ele infecta as células humanas e tem a capacidade de se manter latente. Quando acontece um quadro de imunossupressão, ocorre então uma reativação com disseminação hematogênica e infecção do endotélio vascular retiniano. E isso acarreta, então, numa infecção da retina adjacente. Dos sinais e sintomas, o paciente apresenta uma retinite inicialmente periférica, com progressão em torno de 24 micrômetros por dia em direção ao polo posterior. Apresenta uma baixa de acuidade visual por necrose retiniana, envolvendo a mácula ou disco óptico, e apresenta poucas ou ausências de celularidade vítrea e reação de câmara anterior. Os padrões de acometimento retiniano, como a doutora Joyce falou, são divididos em três: o brush fire, o do queijo com ketchup, que se dá por lesões esbranquiçadas na região periférica, com hemorragia associada. O padrão granular, que é o que se assemelha com o do nosso paciente, também com múltiplas lesões pequenas, em formato de grânulos, com pouca hemorragia associada, e da vasculite retiniana, que se assemelha ao frosted branch de Iris. O diagnóstico ele é essencialmente clínico, paciente tendo em vista a clínica do paciente, o diagnóstico do HIV, já na fase AIDS, um CD4 menor que 50 corrobora, e o fundo do olho, o paciente e com avaliação multimodal. Na autoflor, a gente consegue perceber áreas de hipoalto e hiperalto, hipo nas áreas por bloqueio devido ao sangramento, e por necrose retiniana, e hiper nas áreas em que há atividade da retinite. Na anjo, apresenta algumas áreas de não perfusão e líquidos, que isso corrobora, junto com toda a clínica do paciente, na confirmação do diagnóstico. Em casos ainda em dúvida, principalmente em casos de PORN, que é o que apresenta uma maior confusão diagnóstica, há ainda a possibilidade de realização de pesquisa de PCR no vítreo ou mouracoso. O tratamento em si, ele é realizado sistêmico e ou intravítreo. O sistêmico, ele é realizado com o ganciclovir,
valganciclovir, Foscanet ou cidofovir, a dose de indução e manutenção. E o intravítrio é feito com ganciclovir, Foscanet ou cidofovir. Quando que a gente usa um ou outro, tem algum que é preferível em relação ao outro, o que tem na literatura é que o sistêmico conseguiu reduzir a mortalidade, a incidência de doença visceral e acometimento do olho contralateral em 50%, 80% e 90%, respectivamente, sendo então preferível, sempre que possível, a utilização do tratamento sistêmico. A manutenção ela é feita por pelo menos 6 meses, devendo apresentar comprovadamente o aumento do CD4 em 100 a 150 células por microlitro. Agora, quando que a gente faz a injeção? Primeiro, os pacientes com acometimento de zona 2 ou 3, eles podem ser tratados apenas com o tratamento sistêmico, né? Agora, quando apresenta o acometimento da zona 1, devido a um risco de lesão macular e risco de lesão do nervo óptico, é iniciado, então a droga intravítrea. Também pode ser realizado quando o paciente está a despeito da droga endovenosa e apresenta ainda progressão comprovada nos exames subsequentes, ou quando o paciente tem intolerância às medicações. Dentre as complicações, as mais temíveis são a uveíte por recuperação imune, que ocorre em pacientes já em uso da terapia antirretroviral e com o aumento do CD4, que eles apresentam uma importante reação de câmara anterior, celularidade vítrea, pode apresentar edema macular cistoide, a membrana epirretiniana e também catarata. Outra complicação bem grave é o descolamento de retina regmatogênico, uma vez que há elevado risco de surgimento de rupturas próximas das áreas de necrose retiniana. O prognóstico é reservado nesses casos, sendo preferível a realização de vitrectomia com óleo de silicone, que é o pós-operatório. Tendo em vista que há uma incidência de aproximadamente 50% de descolamento de retina regmatogênico nesses pacientes em até 1 ano, fica o questionamento se valeria a pena realizar alguma profilaxia, como laser de argônio, nessas lesões. Tendo em mente que o próprio laser, quando realizado, principalmente nessas áreas de necrose, ele pode desencadear rupturas iatrogênicas e mesmo ocasionar o descolamento de retina. Tendo isso em mente, eu trouxe um artigo publicado por Lian et al., que realizou um estudo retrospectivo de pacientes em faseaides e com retinite por citomegalovírus tratados e acompanhados por 2 anos no serviço em Pequim. Eles selecionaram 96 olhos de 80 pacientes com retinite por citomegalovírus, dividiram em grupo expectante, 50 olhos, 43 pacientes, e grupo laser, 46 olhos e 37 pacientes. Eles concluíram que houve uma prevalência de descolamento de retina regmatogênico de 24% no grupo expectante, contra 6,5% no grupo laser, corroborando a importância da realização do laser como um método de prevenção do descolamento de retina. E nessas imagens trazidas, retiradas do próprio trabalho, a gente consegue perceber, e eles mesmos orientam, a realização de 2, 3 barreiras de laser circundando as áreas de lesão, muitas vezes chegando até a hora serrata, evitando as áreas de necrose, fazer o laser na área de necrose, aqui após com o laser cicatrizado. E esse outro caso, um laser bem extenso, circundando bem todas as lesões, cicatrizado. Por fim, a gente precisa falar um pouco sobre os diagnósticos diferenciais no paciente em fase de AIDS. Primeiro, a necrose aguda de retina é uma doença relacionada ao vírus varicela zoster, o herpes simples tipo 1 e 2. Ele acontece com o paciente com carga de CD4 normal,
apresenta lesões periféricas, vasculite retiniana, reação de câmera anterior e celularidade vítrea abundantes, podendo apresentar também edema retiniano, necrose e descolamento de retina regmatogênico em até 70% dos casos, um quadro bem grave. Já a PORN, também relacionada aos vírus varicela zoster e herpes tipo 1 e 2, ela acontece com a carga, o CD4 reduzido, não apresenta celularidade vítrea, tem pouca reação de câmara anterior, ela apresenta lesões múltiplas na retina externa, da periferia, crescendo em direção ao polo posterior, com uma velocidade de progressão muito maior em relação à retinite por CMV, e tem acometimento do disco óptico, como o Dr. Jorge Rocha havia comentado. É um quadro também que é comumente bilateral. Aí aqui nós temos a diferença em relação ao quadro da necrose aguda de retina. E a toxoplasmose também pode acontecer com um quadro com CD4 normal ou reduzido. Ela, no paciente em fase AIDS, apresenta uma retinocoroidite com lesões grandes, moderada celularidade vítrea, e pode ser também bilateral. Aqui temos a imagem mostrando, exemplificando o quadro. E da sífilis, que também pode acontecer em paciente com CD4 normal ou reduzido. E no paciente fase AIDS, eles se apresenta mais comumente como uma uveíte posterior, uma panuveíte, ou aquarioretinite placoide posterior sifilítica, que foi descrito pelo Guess, que diferentemente dos quadros virais, ele inicia o acometimento já na região macular. E é isso, obrigado a todos. Excelente, Luiz. Então, quero agradecer a Joyce e o Marcelo, e se eles quiserem ficar, é um prazer, mas se eles quiserem sair também. Agora a gente vai ver a parte mais da nossa reunião específica da retina. Tá? Eu agradeço muito a vocês, Marcelo e a Joyce. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Muito obrigado. Até mais. Obrigada, Marcelo. Então, agora, dando seguimento, vamos ver a imagem da semana. O Guilherme Garcia é que vai apresentar. Então, aí já. Bom, boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Sim, pode continuar. Agradecer inicialmente, então, ao Dr. Sérgio e a doutora Cleide, que me ajudaram a confeccionar essa apresentação. E a imagem da semana é dessa paciente de 17 anos, é uma mulher com baixa acuidade visual em olho direito, há cerca de 2 semanas, 20/60 nesse olho, e eu trago inicialmente apenas esse corte tomográfico. Aqui a gente tem alguns achados representados pelas setas azuis, amarela, vermelha e verde, e queria saber se alguém gostaria de comentá-los. Então, quem que quer comentar, pode descrever, se não quiser fazer nenhuma hipótese. A impressão é que a gente tem uma coroide bem espessa, formando um aspecto dome shape, com um escoamento seroso na mácula. Pensaria, num primeiro momento, num angioma circunscrito aí, fazendo um descolamento seroso. O próprio dome shape também, mas aí você não tem uma esclera espessa para caracterizar mais o dome shape. Também daria um descolamento seroso crônico da mácula. Uhum. Inicialmente, eu pensaria nisso, apesar de ter essas... Estou tentando lembrar onde é que eu vi essa seta vermelha, esse tipo, uma tubulação coroidiana, que está aqui na seta vermelha. Eu me lembro que eu tenho visto em alguma doença, mas não estou conseguindo lembrar direito se era no granuloma tuberculose, alguma coisa que tem bem característica essa formação parecendo tubulação na coroide. Inicialmente eu penso nisso. Hemangioma eu acho que é uma boa hipótese. Normalmente o hemangioma tem um aspecto bem homogêneo, bem hiporrefletivo, né? E ela tem algumas características aí nesse quadro de espessamento da coroide. Alguém quer comentar alguma coisa? André? Onde está essa setinha verde? Você mesmo, Jorge, estava falando de alguma textura que você tenha visto aí em alguma descrição?
Acho que o Hélio está aí também. Alguém mais quer comentar? Essa setinha verde, por exemplo, ela mostra aí umas lesões hiporrefletivas horizontais, né? Isso. As faixas hiporrefletivas Olha, horizontais. parecendo aquela imagem em cebola que você tem em membrana sub-EPR oculta, que são várias fases de fibrose e cicatrização, bem parecido. Essa daí são umas faixinhas horizontais com lamelas também, né? Ali na setinha amarela tem um pontilhado. Então, essa é uma lesão subretiniana, uma lesão especificamente na coroide, né? A gente nem vê a esclera aí, com descolamento seroso e uma textura bem irregular, cheia de características, como essas faixinhas escuras, lamelas, pontilhado. Essa aspecto epitélio pigmentar parecendo células peludas, toda cheia de, se eu não me engano, tem amiloidose que parece assim. Aí poderia ser um líquido só, né? Onde tem essa Fazendo também setinha vermelha. cronificação do líquido. Isso, está mais parecendo isso. A retina interna está preservada, né? Bem preservada, não tem nada. E aí você faz alguma hipótese além... Você está no caminho dos tumores, né? Bastante jovem, né? Muito jovem, 17 anos. Outra possibilidade seria alguma desordem linfoproliferativa. Sim, muito boa hipótese Boa também. ideia. É que ele é bem Boa. jovem, né? Pensando que é num linfoma, alguma coisa assim. E acho que os linfomas, em geral, a superfície do epitélio pigmentar não é tão regular, né? Não é esse dome shape tão suave, mas é uma excelente hipótese também. Alguma outra lesão? Então, no caminho dos tumores, acho que pode ir em frente, Guilherme. Bom, para ajudar, esse aqui é o ultrassom. Uma lesão bastante hiperrefletiva na região macular, com sombreamento óptico Sistema de coroide. Posterior. Ali você vai ver os canais de Harvey, não? Do osso. Isso, Agora com a ultrassom ajuda, né? Saber o que é. Aí ajudou muito. Você está com o sistema de coroide, peripapilar, com membrana neovascular ali, formando hemorragia. Perfeito, perfeito. Então, o que a setinha vermelha está mostrando é a membrana neovascular e o que então, o Jorge acabou de falar, esses canais está representado aí na setinha verde, que são essas lesões hiporrefletivas, pode ser longitudinais ou verticais, horizontais ou verticais, que são canais vasculares, né? Isso. Exatamente. E o bom que você conseguiu nesse corte de OCT todas as nuances do sistema de coroide com a doença é raro. Isso foi o Guilherme que achou. Mas está muito bonito. Mas o maior problema, se você não tiver errado, é com o passar dos anos a descalcificação. Esse é o maior problema, não é nem o fato de você ter uma membrana que responde super bem antigiogênico. Tive um paciente com osteoma por muito tempo, esse paciente sumiu, não sei se morreu, e teve membrana, fiz uma injeção, ficou bom, fiquei acompanhando. Esse não era o problema que eu ficava preocupado, da descalcificação do tumor, que aí começa a atrofiar tudo. É isso mesmo, aí perde os fotorreceptores, né? Então, mas numa massa como essa, de coroide, a gente tem que pensar mesmo em tumores. Entre os benignos estão o osteoma, que tem esse aspecto bem irregular, a gente pode ter os linfoproliferativos, que geralmente tem um aspecto homogêneo, mas que tem bastante descolamento seroso, o hemangioma, que é bastante hiporrefletivo, ainda temos os nevos e os melanomas, que vão comprimir bastante aquário capilar, e as metástases, né, que essas têm aquele aspecto de lump dump, que é bump dump, que é com bastante descolamento seroso. Então, acho que o Guilherme pode fazer a revisão. Então, muito bons os comentários, as hipóteses.
Esse é um osteoma, então, de coroide, uma massa cursando com uma membrana neovascular secundária com fluido subretiniano. O paciente foi submetido a uma injeção de Avastin com melhora da visão, melhora anatômica também. E as lamelas aqui, como a gente vai ver, elas sugerem bastante o diagnóstico de osteoma. A imagem foi retirada desse artigo, publicado esse ano. E revisando rapidamente, então, o osteoma de coroide, a etiologia e fisiopatologia são ainda desconhecidas. Cálcio e fósforo séricos, fosfatase alcalina, eles em geral estão normais, então não devem ser sempre solicitados. Um tumor unilateral, em até 80% dos casos, ele é mais comum em adultos jovens e em mulheres também. A idade média de diagnóstico é de 26 anos. A história familiar pode estar positiva em até 5% dos casos. E é uma lesão frequentemente adquirida. O aspecto é bastante típico, essa lesão placoide, amarelado, alaranjado também, região justa papilar ou perimacular. As margens são, em geral, bem definidas e elas apresentam essas projeções pseudópodes-like. Tem aqui a regra dos 50%. Em 10 anos, 50% dos tumores crescem, 50% deles descalcificam, ocorre pelo menos a perda de pelo menos 3 linhas de visão também, nesse período, em 50% dos pacientes, e a visão final acaba pior do que 20/200 também, em 50% deles. 30% cursam ainda com um surgimento de uma membrana neovascular secundária, a gente deve se atentar a isso. Então, a anjo e a endocianina não são tão específicas, o tumor ultrassom demonstra essa alta refletividade, mesmo em ganhos mais baixos, então essa é uma manobra interessante para identificar o tumor e fazer a sua diferenciação com outras lesões. A TC, a neuroimagem, ela identifica bem a lesão, como nesse caso bilateral. A autofluorescência delimita as áreas hipoaltos, que são áreas descalcificadas, das áreas hiperalto. O ACT a gente vai discutir mais para frente. Então, a patologia é de um osso maduro ao nível da coroide, com uma preservação parcial do EPR. Esse é o aspecto anatomopatológico, bastante semelhante ao encontrado ao ACT. Então, tratamento em geral, observação, não existe nada comprovadamente eficaz para diminuir o tumor, e o que pode ser tentado em alguns casos é o PDT para causar uma descalcificação. Em geral, quando o tumor descalcifica, a retina adjacente acaba sendo lesada, o paciente adquire um escotoma naquela região. Então, tumores extrafoveais, extramaculares que estão em franco crescimento, podem eventualmente ser tratados com PDT, para evitar que ele se expanda para a região macular, embora isso cause um dano à retina naquele local. E aqui alguns artigos, então, que ajudam nessa definição, esse publicado pela Carol Shields, no Retina, em 2015, e ela sugere em 15 pacientes as principais alterações encontradas. Eu trouxe aqui algumas delas, mas o artigo é bem rico em imagens. Essas linhas lamelares horizontais são essas lamelas ósseas presumidas, né? Elas são encontradas em quase 100% dos pacientes. Essas linhas horizontais hiperrefletivas, descritas como linhas de cimento, encontradas também na patologia do osso, elas são encontradas em metade dos pacientes. Túbulos horizontais com centros opticamente vazios, que são presumivelmente os canais de Jeffersian, ou canais vasculares, são bem frequentes. E essas lamelas tubulares verticais, que são presumidas os canais de Volkmann, encontrados também nos ossos. E associado a isso também uma hiperrefletividade salpicada, que é sugestiva de um osso trabecular compacto. Aqui nas imagens a gente vê aqui em S esse aspecto mais salpicado, esponjoso. Aqui os canais horizontais, os canais verticais, bastante característicos aqui no paciente do meio também. E essas linhas hiperrefletivas, esse padrão lamelar ao ACT, que é bastante característico e auxilia nesse diagnóstico. Esse segundo artigo, ele faz a avaliação do ACT e ACTA em pacientes com tumores, com lesões coroidais, e ele auxilia no diagnóstico diferencial, vale a leitura depois. Eu trouxe como sugestão, foram avaliados 116 pacientes, né, um centro terciário,
com névoa de coroide, melanoma, hemangioma, melanostoma de disco, osteoma de coroide e metástase. Eles trazem aqui até uma forma de graduação as características encontradas em cada um deles. Não dá para me aprofundar aqui, mas o névoa de coroide, que em geral cursa com pouca alteração na retina adjacente, o OCT ajuda a estimar o diâmetro, embora isso seja melhor realizado pelo ultrassom. Melanocitoma de disco, que apresenta-se com essa hiperrefletividade na retina interna, com sombreamento óptico posterior importante também. Melanoma de coroide, que cursa mais com alterações de retina externa, líquido subretiniano, apresenta um sombreamento óptico mais importante. Hemangioma de coroide tende a ser uma lesão mais regular, não comprime em geral a coro capilar. Metástase de coroide com esse padrão lump-dump, com muitas alterações de retina externa, esquise, DR seroso. E osteoma de coroide com as características já citadas aqui, bem característico também. E aí esse artigo da Carey do Jerry Shields complementa esse último artigo citado, vale a leitura também como sugestão. Não consigo me aprofundar nele, mas ele traz o papel desse OCT nesse diagnóstico diferencial dos tumores. Então, como mensagem, apesar de benigno, o osteoma de coroide ele pode evoluir com complicações retinianas e uma perda visual consequente. A sua diferenciação com tumores malignos é essencial, nem sempre é fácil de fazer essa diferenciação. E os achados do tumor OCT são clássicos, né, bastante específicos e bastante sensíveis também. Eles ajudam nessa diferenciação do tumor com outras lesões de coroide e na identificação de outras complicações associadas a ele. Era isso, obrigado. Excelente, Guilherme, uma excelente revisão. Vamos então agora para o artigo. O Alexandre Ribeiro que vai apresentar. Um artigo foi indicado pelo Pimentel, é um artigo muito interessante, está na linha de novas ideias do Rosenfeld. Ele descreve um novo biomarcador de progressão da DMRI seca, da atrofia geográfica. Alexandre, se você puder compartilhar a tela. Então, esse sinal, ele pega o anface, ele faz um corte logo abaixo do EPR e localiza áreas de hipertransmissão que são facilmente identificadas, e mostrou que essas áreas, quando maiores do que 250 micras, têm um altíssimo risco de evoluir para atrofia geográfica. Então, isso serve a uma maneira fácil, muito mais fácil do que os métodos anteriores de detectar lesões de risco, que eram o IRORA e a atrofia geográfica nascente, que depende de análise dos scans, do ACT, precisa de pessoal treinado. Esse aqui não, é um exame fácil, de detecção fácil, e permite, então, identificar os pacientes que vão evoluir para as formas mais avançadas de DMRC, que inclusive para reunir os pacientes que podem ser submetidos a esses testes com novas drogas para atrofia geográfica. Então, uma ideia muito interessante do Rosenfeld, vale a pena ler, é um artigo gostoso de ler também. Então, vamos lá, Alexandre, pode apresentar. Boa noite a todos, meu nome é Alexandre, eu sou residente do primeiro ano aqui do Serviço de Oftalmologia do Hospital das Clínicas, e hoje sou eu que vou apresentar o artigo científico da semana. A ideia é basicamente dar uma pincelada no artigo, apresentando alguns pontos principais, e aquelas pessoas que se interessarem mais, vale a pena a leitura completa do artigo, que vai ter uma série de detalhes mais interessantes e vão complementar o entendimento. Gostaria de agradecer ao professor Dr. Sérgio Pimentel, tanto pela seleção do artigo, quanto pela ajuda na elaboração da apresentação. O artigo foi publicado em maio desse ano no Jornal Americano de Oftalmologia, e ele tem o seu título em tradução livre, como defeitos persistentes de hipertransmissão detectados no anface do OCT, predizendo a formação de atrofia geográfica na DMRI. É importante salientar que a atrofia geográfica é o estágio tardio da DRMI não exudativa, e ela é caracterizada por uma perda progressiva de fotorreceptor, do EPR e da coro capilar. NGA, que, como a doutora disse,
atrofia geográfica nascente e IRORA, que é a atrofia incompleta DPR da retina externa, eles são biomarcadores que já foram bem estabelecidos como precursores da atrofia geográfica, no entanto, eles enfrentam uma série de dificuldades, que vão desde a obtenção das imagens, até mesmo a avaliação dessas imagens, que depende de um pessoal bastante qualificado, existe algum nível de discordância interpessoal ali também que complica isso. Então, nesse sentido, o estudo presente, ele procurou desenvolver uma nova forma de predizer essa evolução. E foi através da detecção de defeitos de hipertransmissão persistentes, sendo eles aqueles com a dimensão linear maior ou igual a 250 micrômetros, mostrando que esse biomarcador pode isoladamente predizer a formação futura de uma atrofia geográfica no contexto da DMRI. Foram selecionados pacientes com DMRI não avançada por um estudo prospectivo e observacional através de imagens de Swept Source OCT no Bascom Palmer, Instituto do Olho da Universidade de Miami. Essas imagens foram obtidas em face, usando um slab com segmentação de 64/400 micrômetros abaixo da membrana de Bruch. Então, aqui a gente vê as imagens conforme os autores colocaram no estudo. Nós vemos uma imagem de hipertransmissibilidade, uma imagem com brilho aumentado em relação ao tecido ao redor. E quando a gente vai para um corte de OCT estrutural, nós vemos a correspondência à linha azul aqui. Total de 190 olhos de pacientes com pelo menos um olho acometido por DMRI foi incluído, a média de idade foi de 77,5 anos e 64 desses pacientes eram do sexo feminino. Esses pacientes foram monitorizados em média por um período de 31 meses, sendo que na última visita 25 olhos, 13% desses 190 progrediram para atrofia geográfica e 24, ou seja, 96% desses 25 de fato, tinha um defeito de hipertransmissão detectado antes da formação da atrofia geográfica, sugerindo que exista uma correlação bastante importante aí entre os defeitos de hipertransmissibilidade e a evolução para atrofia. Depois de 36 meses, a incidência acumulativa no grupo geral foi de 19%, que nós temos uma representação gráfica do que eu acabei de falar, mostrando aqui a acumulação acumulativa de indivíduos que vão evoluir com atrofia geográfica ao longo dos meses. Então, ao 36º mês, mais ou menos 19%. Já naqueles indivíduos em que, no início do estudo ali, eles já apresentavam algum defeito de hipertransmissibilidade maior que 250 micrômetros, que é o que eles definem como um defeito persistente, aproximadamente 62% viriam a desenvolver atrofia geográfica ao longo do estudo. Aqui uma representação numérica disso que eu acabei de falar, então 190 olhos examinados, uma proporção cumulativa desenvolveu atrofia geográfica de 19%, já dos 73 indivíduos que apresentavam inicialmente defeitos de hipertransmissibilidade, 61,9% apresentaram atrofia geográfica, em contraste com aqueles indivíduos que não tinham nenhum defeito no baseline, só 1,28% vieram apresentar atrofia geográfica. Uma diferença muito significativa e, segundo análises estatísticas dos autores, representando ao redor de 80 vezes maior a chance dos indivíduos que já tinham um defeito virem a desenvolver a atrofia geográfica em relação àqueles olhos que não tinham nenhum defeito de hipertransmissibilidade. Nesse gráfico, a gente pode ver aqueles indivíduos que partiram do zero, não tinham nenhum defeito de hipertransmissibilidade detectado, e ao 36º mês a gente vê que ao redor de 38% deles, 38%, 39%, vieram a desenvolver algum defeito de hipertransmissibilidade no segmento do estudo. Aqui é a forma como eles usaram para mostrar os resultados, né? Então, de A a D, a gente vê um mapa obtido por um software que eles usaram mostrando drusas. De E a H, a gente vê o ANFACE mostrando regiões ali de hipertransmissibilidade. E do I ao L, a gente observa o corte estrutural, né, do OCT.
Então, nesse primeiro exemplo, a gente vê que em E ali a gente tem um pequeno defeito de hipertransmissibilidade, esse defeito vai progredindo até chegar em H, onde ele já se transforma num defeito bem maior. Esses cortes foram obtidos com um intervalo de 7 meses entre cada um deles, as visitas do paciente foram espaçadas em 7 meses, e em L a gente vê, correspondendo aqui à imagem H do anface, a gente vê, de fato, uma atrofia geográfica já bem consolidada. Esse é outro paciente, mesma representação, a princípio as drusas que vão regredindo à medida que vai se desenvolvendo e vai aumentando o defeito de hipertransmissibilidade no anface. Sendo que em L a gente vê aqui no corte estrutural que já está bem estabelecida uma atrofia geográfica. Como conclusão, o estudo demonstrou que, de fato, defeitos persistentes de hipertransmissibilidade coroidal foram um preditor importante para a atrofia geográfica, e o método se mostrou interessante por ser uma estratégia mais simples e mais rápida do que aquelas que eram utilizadas habitualmente, que é NGA e IROA. Então, possivelmente vai se consolidar como um biomarcador importante aí e bastante útil na predição da evolução da doença para atrofia geográfica. E evidentemente que isso vai ser bastante útil na seleção de pacientes para estudos que visam evitar a progressão dessa doença para esse estádio final aí da atrofia geográfica. Novos medicamentos que vêm sendo testados e etc. Era isso que eu gostaria de falar. Obrigado e fico à disposição. Excelente, excelente resumo, super didático, muito bom, Alexandre. Alguém quer comentar? Alguém quer fazer algum comentário? Então, eu vou agora chamar o Hélio para fazer a coordenação da apresentação do caso cirúrgico. Acho que é o Pedro Rissoli que vai apresentar. Então, Alexandre, se você puder descompartilhar. Claro. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Todos conseguem ver minha tela? Porque estão me ouvindo? Sim, pode ir em frente, Pedro. Vamos lá. Eu sou o Pedro, sou preceptor na IR4 aqui do serviço de fellow de retina cirúrgica. Vou apresentar então o caso cirúrgico de hoje. Então o caso que eu vou apresentar é uma mulher de 61 anos, de antecedentes oftalmológicos. Ela tem uma cirurgia de catarata de ambos os olhos há mais de 2 anos. É uma paciente que, além disso, já refere a mais ou menos 6 meses no olho esquerdo que foi necessária a fotocoagulação por um quadro que ela teve de fotopsias agudas e foi encontrada uma rotura nesse olho esquerdo. E daí, ela, depois de 6 meses, teve um novo quadro, já estava apresentando alguns floaters e acabou evoluindo com uma baixa acuidade visual súbita desse olho esquerdo. Quando a gente foi avaliar nosso pronto-socorro, ela tinha uma acuidade visual do olho esquerdo de contra de 50 centímetros, uma acuidade visual do olho direito de 0,8. Na biomicroscopia, nenhum achado muito relevante, mas uma pseudofacia dos 2 olhos e ali colocada no saco. E no fundo do olho direito, não tinha nenhum achado patológico, não tinha retinopatia diabética, não tinha nenhum outro tipo de alteração retiniana importante. E no olho esquerdo, apresentava uma hemorragia vítrea, em que é impossível visualizar o fundo de olho ou a retina. E nesse contexto, foi realizado um ultrassom. Nesse ultrassom inicial, não foi encontrado nenhuma evidência de descolamento de retina, mas uma possível rotura na região nasal do olho esquerdo. A gente observou inicialmente a paciente e após 10 dias ela voltou já com a melhora importante da HV e a gente conseguia ver finalmente o fundo de olho dela, que era esse aqui. Então a gente já viu esses resquícios de HV, né, tanto na região central quanto na região inferior. Na região temporal inferior aqui as marcas de laser, né, desse tratamento com fotocoagulação prévio, mas na região nasal, um descolamento de retina e com uma rotura realmente ali, né, na altura das 9 horas bem periférica, mas com descolamento de retina ainda com a mácula aplicada. E nesse contexto, a primeira pergunta que eu queria levantar para a discussão é qual seria a forma de abordagem aí para fazer o tratamento desse descolamento de retina dessa paciente. Bom, vamos lá. Jorge, fica à vontade. Então, paciente de 61 anos, pseudofásico, descolamento de retina, alto míope. Eu pensaria em botar uma faixa
360 e vitrectomia com gás. Por quê? Porque um paciente pseudofácico, automíope, pode achar essa roturazinha, mas pode ter outras roturas aí que a gente não está visualizando bem, e essa periferia patológica com vítreo patológico também vai acarretar uma certa contração, e podendo no pós-operatório ou aparecer nova rotura, ou rotura que você não viu, que é uma falha de você ter recidivo de descolamento, é a rotura que você não viu, não fotocoagulou, não tratou, e você, no pós-operatório, você tem o desprazer de estar descolado. Então, eu estaria faixa, vitré e gás. Mais alguém? Eu não sei se o Creus está Creus está por aí, não? Eu acho que foi bem comentado. Na verdade, a gente não cansa de falar que esses quadros em que você tem fotocoagulação prévia e, como o Jorge comentou, um paciente automíope, a relação vítreo-retina, eu sempre comento isso, não é muito boa. A gente fica com um pouco de receio. Até interessante se tivesse, Pedro, se você tivesse a imagem do ultrassom mostrando que talvez uma suspeita de ruptura com a retina aplicada. Parabéns para o ecografista, né, que fez, né? Professor, eu acho que acabou ficando, ela não é alta míope, viu, professor? Ah, não? Não é alta míope. Que o Jorge comentou, eu falei, será que ela não tem uma história de uma cirurgia refrativa prévia? Não, ela fez uma fotocoagulação, professor, que é nessa região temporal superior depois do laser, porque ela tinha há mais ou menos 6 meses que ela tinha feito tinha tido floaters, hipoxias, e acabou foi encontrada uma rotura temporal inferior. Bom, mas então, ela não fez cirurgia refrativa prévia, só fez a fotocoagulação. E a facoemulsificação. Quando eu olho o fundo de olho dela, bem rarefeita, pigmentada a retina, você vê a estrutura dos vasos finos, eu pensei em miopia. Realmente sugere mesmo. Realmente sugere. Mas a história dela de fotocoagulações prévias, né, já fala a favor de que ela tem um vítreo periférico ruim, né? patológico, né? Uma relação vítreo-retina aí periférica já que tem que chamar atenção. Isso mesmo. Uma das hipóteses prováveis também era pela localização, talvez não fazer a vitrectomia num primeiro momento, tentar fazer uma introflexão, ser menos invasivo, né? Talvez fosse uma alternativa, né? A retinopexia pneumática, que seria outra alternativa, eu não aconselharia, porque eu acho que, como a gente está comentando, a relação vítreo-retina não é boa. Existe, provavelmente, para ter uma imagem sugestiva de uma ruptura, provavelmente existe um vítreo aderido aí, e quando você coloca um gás dentro, isso pode ampliar a rasgadura, né? Eu sempre falo isso, que a ecografia antes da retinopexia pneumática, para mim, é uma arma, né? E você tendo suspeita já só com hemorragia vítrea, eu teria um pouco de receio de fazer a retinopexia pneumática. Vendo essa imagem, eu confesso que num primeiro momento, indicaria introflexão escleral, mas a vitrectomia também acaba sendo uma alternativa para aliviar não só as trações externas, né, que você faz com o buccal quando você faz a introflexão, como também a interna através da vitrectomia, como o Jorge sugeriu. Acho que os dois lados, tanto um quanto o outro, é possível. A vitrectomia ganha um pouquinho mais de força quando você imagina que tem uma hemorragia vítrea em absorção, talvez você não consiga ver as rupturas, mas é uma área que tem laser. Aparentemente, o laser foi realizado bem nessa região onde está a hemorragia. Isso pode dar um pouquinho de segurança, talvez, para fazer introflexão escleral, mas o que o Jorge comentou está perfeito. Pode passar, Pedro. Vamos lá. A gente acabou optando pela vitrectomia, nesse caso, e vou mostrar o vídeo aqui da cirurgia, então, para comentar. Então, a gente começou na vitrectomia fazendo o core vítreo, já né, trabalhando, tirando a HV que ela tinha, metendo no polo posterior. O DVP já tinha sido iniciado, mas a gente progrediu bem o DVP, principalmente até depois das arcadas ali. Acho que a próxima parte do vídeo dá para mostrar bem a gente progredindo bem o DVP.
E depois a gente foi, como a mácula estava colada, e tudo, a gente optou por não usar perflúor. A gente na frente, eu vou testar ainda para ver se tem algum resquício de aloide com o triancinolona, a gente não encontrou nenhum resquício depois do DVP. E fizemos o shave na base vítrea, e de fato ela tinha algumas outras regiões assim de alterações periféricas, ela tinha ao lado da rotura que ela já tinha laser, ela tinha mais algumas micro roturas. Na região nasal inferior também vai dar para ver que ela tem uma região com um aspecto de uma hemorragia e também um aspecto de rotura. Então a gente realmente fez a gente fez o shaving completo. A gente fez fotocoagulação em várias regiões. Eu vou também mais à frente, quando eu chegar na parte do laser, a gente vai ver que a gente faz essa parte de coagulação toda. Vou acelerar um pouquinho aqui para frente da parte da cirurgia. Então a gente a gente optou por comer a bordia da rotura, fazer todo o laser em todas as regiões que eu acabei comentando, e a maioria delas era na região inferior e temporal inferior mesmo. E daí o que eu queria discutir a partir desse vídeo também, de outro vídeo que eu vou mostrar, é o seguinte: a gente acabou optando de não utilizar o perflúor. A gente fez a troca pela rotura que eu tinha visto ali no mapeamento e tudo, mas como vai dar para ficar bem, acho que bem evidente daqui para frente no vídeo, acabou sobrando um líquido residual na região adjacente ao nervo óptico. Acho que nessa parte do vídeo vai dar para ver bem. A gente conseguiu fazer a fotocoagulação da rotura e tudo, não teve nenhum problema, então a gente acabou optando por não mexer nesse fluido residual ali subretiniano. E a discussão que eu queria trazer, e até para isso eu vou trazer um vídeo de uma segunda cirurgia, e no final colocamos gás nessa paciente aí. Vou mostrar um segundo caso, relativamente parecido, assim, vou mostrar mais rapidamente esse vídeo também. O caso é uma paciente também pseudofásica, que também veio com descolamento inferior, indo até a mácula, em que a gente optou por passar a faixa e tudo, mas, diferentemente desse caso, quando vou avançar bastante, a gente usou o perflúor, tinha uma rotura às 6 horas, que a princípio a gente não tinha conseguido ver na imagem da grande angular, mas que durante a base vítrea a gente encontrou essa rotura. Mas quando a gente faz a troca, como eu vou mostrar agora, fica com bastante líquido preso, principalmente entre a faixa, né, ali nessa parte do vídeo, entre a faixa e o perflúor. Na cirurgia a gente até tentou avançar o perflúor, tentar redrenar pela rotura que já tinha, mas esse líquido não saía, apesar de que as roturas tinham sido tratadas. E daí nesse caso a gente acabou optando aí como esse líquido, pela quantidade de líquido que tinha e tudo, a gente optou por fazer uma retinotomia. Primeiro eu usei o endocautério e depois fazendo a retinotomia com cuidado, primeiro com o endocautério, depois com o vitreófago com um corte mais baixo, com um vácuo mais baixo. E a gente tentou fazer fez a troca pela retinotomia, e daí sim a retina conseguiu assentar na região do polo posterior. E daí a gente acabou finalizando a cirurgia também com a fotocoagulação e com gás, né? A região temporal ali que eu utilizei para fazer a retinotomia, eu escolhi principalmente porque, apesar da rotura ser inferior, nessa região, durante a base vítrea, a gente acabou fazendo uma pequena rotura nessa região, então a gente optou por fazer no mesmo lado, porque a gente poderia fazer a posição de cabeça aí no pós-operatório. E daí aqui, então, eu queria discutir exatamente essa questão do fluido subretiniano no intraoperatório, né, quanto que a gente pode tolerar esse líquido subretiniano ou não, se tem alguma condição especial para isso, qual técnica de drenagem os professores preferem, né, mesmo antes, né, não só quando fica com líquido represado, mas enfim, se preferem usar perflúor, fazer retinotomia ou até drenagem externa, e qual o parâmetro que os senhores usam para optar por uma técnica ou outra, e, enfim, nessas condições. São muitas perguntas, mas enfim, são coisas que a gente eu particularmente e alguns outros quase a gente tem tido algumas dúvidas durante a cirurgia, e seria legal da gente discutir. Vamos lá, acho que é uma boa discussão em cima disso mesmo. A tolerância do líquido subretiniano, acho que vamos começar por esse primeiro. Jorge, quer falar um pouquinho? Vocês me dão pelo menos mais de 5 minutos para falar aqui sobre essas condições todas. Vou te dizer por quê. Atualmente, nós estamos numa mudança radical nos princípios da cirurgia da descolamento de retina reumatogênica. Até, digamos assim, 10 anos atrás, a única coisa que importava é colar a retina, certo? Tanto faz se o paciente no pós-operatório vai ficar com ponta-dedos ou
se vai ficar com 20/60, mas reclamando que a visão está torta, ou reclamando que contraste não existe, e assim vai. Queixas visuais. No momento atual, estão se discutindo mundialmente a qualidade de visão em descolamento de retina. Qual é a cirurgia que eu vou dar melhor qualidade de visão ao meu paciente? Qualidade de visão foi também a transição que passou a catarata lá na década de 90, quando a importante era tirar a catarata e botar uma lente, mas tanto importava se o paciente ia ficar com 5, 6 de estigmatismo, e hoje nós temos a cirurgia de catarata refrativa. Mas voltando para a retina. E aí, trabalho recente tem mostrado que a qualidade de visão cai muito porque a retina sai do lugar, que é o retina displacement. A retina se movimenta. E por que ocorre essa movimentação da retina? Os motivos que se referem, vamos dizer, principalmente 2. Quando você faz uma sucção ativa do líquido subretiniano de uma forma abrupta, e você usa materiais como perfluorcarbono e gás que comprime a retina de uma forma vigorosa, isso aumenta a chance de movimentação dessa retina, e essa movimentação da retina faz com que perca fotorreceptores e fotorreceptores desconectados, e com isso você tem uma perda de qualidade de visão. E aí que voltando à pneumoretinopexia, fizeram a comparação das 3 maiores técnicas, que é você fazer pneumoretinopexia, fazer buccal ou fazer vitrectomia. Quando compararam vitrectomia versus pneumoretinopexia, pneumo versus vitrectomia, a vitrectomia você tem a taxa de colar a retina na primeira cirurgia de 93%, mas você tem as maiores queixas de qualidade de visão. Enquanto a pneumoretinopexia, você tem uma taxa de colar inicialmente de 81%, e você tem a melhor qualidade de visão. E por que isso? Porque você se preocupa com o princípio básico lá atrás, que era de fechar o buraco. O Linkoff dizia, você fechou o buraco, você cola a retina. Então, quando você fecha o buraco, você não entra mais líquido, o epitélio pigmentar, ele trabalha e vai aos pouquinhos tirando o líquido subretiniano, e a retina vai voltando para o lugar de uma forma mais natural, sem perda de fotorreceptor, sem perda de localização. Então, hoje em dia, eu tolero muito líquido no pós-operatório. O que me importa mais na vitrectomia é eu conseguir fazer um bom laser no buraco, e às vezes termino com bastante líquido no polo posterior, boto gás. Não tenho feito ainda o que eles chamam de troca parcial de gás, ou seja, você fazer a troca só de 50% para que o gás fique só tampando o buraco, e esse líquido que ficou dentro do olho, ele não comprima tanto a mácula para não forçar ela a sair do lugar. Então, com relação ao perfluo, tem usado muito pouco perfluo hoje em dia, não só pelo custo aumentado, mas para diminuir a chance de você deslocar essa retina e ter melhor qualidade de visão. E até tem um pessoal da Índia que movimenta a cabeça do paciente em direção ao buraco para que a própria gravidade favoreça você aspirar mais líquido subretiniano, e com isso evitando que você use o perfluorcarbono. Então, eu sou bastante tolerante com líquido subretiniano. O que me importa é eu ter um buraco sequinho para eu conseguir fazer laser, e que o gás ou o óleo consiga tamponar. O óleo é o que menos faz displacement da retina, porque a capacidade dele de buoyancy, ou seja, a tensão superficial dele é muito menor que o gás, ele empurra muito menos a retina, e a retina ela vai se moldando e voltando para o lugar. Tudo que eu estou falando aqui tem num podcast que eu acabei de gravar essa semana, disponibilizo para todo mundo, que é do Retina Hub, que é o Raj Muni, o cara que mais tem publicado sobre
qualidade de visão em descolamento de retina e rediscute todos os princípios do colar retina, e ele fala sobre tudo que eu estou falando aqui com muito mais qualidade e discute a técnica ideal para fazer pneumoretinopexia. É um cara que faz em torno de 50 pneumoretinopexia por mês, lá em Toronto. Então, a experiência dele, acho que, como eu disse a ele, eu faço 1, 2 por semana e estou achando que eu estou fazendo muito. E o cara faz 15, 20 numa semana. Então, tem uma experiência de pneumo e ele descreve bem a técnica, alguns conceitos que eu mesmo tenho aprendido, tentado fazer, porque eu não fazia daquela forma. Mas é basicamente isso. Pouco perfluorocarbono, grande tolerância por líquido subretiniano, fazer laser e bloquear o buraco e tentar, com isso, ter a melhor qualidade de visão possível. Isso tudo que você comentou é pertinente. A gente aprendeu bastante aí na fase da pandemia com tentativa de resolver muitos casos por retinopexia pneumática, por dificuldade de acesso ao centro cirúrgico, né? A gente aprendeu bastante. E esses casos de retinopexia pneumática nada mais são do que um tratamento você tolerando o líquido subretiniano. Existem alguns casos que eu acho que assim a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de tolerar líquido, né? Os casos de múltiplas rupturas, como você apresentou, muitas vezes você tem uma dificuldade, e até para o cirurgião, de ele ter uma tranquilidade de que ele fez o melhor, né? Se você tem múltiplas rupturas e você tolerar líquido subretiniano, aí é um pouco mais difícil, né? Ou casos de diálise, né? A gente tem um pouquinho mais de precaução quanto a isso e tenta secar um pouco mais, porque são os casos de retinotomia, os casos que a gente diria mais graves, né? E esses talvez a gente tenha um pouquinho menos, aliás, até mais preocupação de tolerar esse líquido subretiniano, né? Para que tenha sucesso no resultado final. Mas nas rupturas únicas, como o Jorge comentou, ou rupturas que estão tamponadas pelo buccal, o líquido, uma vez tamponada a ruptura e tratada, a gente pode tolerar bem esse líquido subretiniano, além do retinal displacement que ele comentou aí, né? O perfluo, a gente vê duas correntes, né? Até as correntes de deixar perfluo para os casos mais dramáticos, né? De você deixar o perfluo alguns dias para fazer o tamponamento de rupturas bem desafiadoras, né? Como também alguns grupos que não correm do perfluo, né? E utilizam até muitas vezes a retinotomia peripapilar, né? Mas eu acho que assim, uma vez tendo segurança de que a ruptura está tamponada, não sendo um caso desafiador, a gente pode tolerar bem o líquido subretiniano, né? Gostei dessa que você tocou aí com relação a deixar perfluo, que também é outra vertente. Eu tive um caso desafiador 15 dias atrás. O paciente tinha 270 graus de rasgão gigante, com mais ou menos 180 graus de descolamento de coroide. E aí eu não consegui baixar a coroide e estava escorregando. Eu não conseguia deixar a retina no lugar. E aí eu optei por deixar o olho cheio de perfluorocarbono, fiz laser, retirei esse perfluoro 15 dias depois, troquei por óleo, e o paciente está hoje com a visão de conta-dedos no terceiro dia que eu tirei o perfluoro. Existe uma possibilidade, em casos extremos, que você precise mesmo, deixar o perfluoro por alguns dias, máximo 15 dias, que refere que não seria tóxico nem inflamatório para a retina. Mas é a possibilidade. Então, também o pessoal usa muito deixar o perfluoro quando você faz transplante autólogo de retina, para você não ter o displacement do fragmento de retina. Então, você deixa o paciente, o paciente com perfluoro, que o perfluoro também é teoricamente, um ótimo carreador de oxigênio.
e com isso dizem que, teoricamente, ajudaria o transplante deixando. Então, tem algumas pessoas que fazem transplante autólogo para buraco de mácula, deixando o perfluor por 15 dias, depois retirando e substituindo por gás ou óleo, dependendo da circunstância. Mas, realmente, concordo plenamente que, às vezes, você pode deixar o perfluor por alguns dias em casos extremos. Só para... Muito bom, Jorge, o comentário. Só para comentar um pouquinho da drenagem externa, acho que tudo que você citou aí são recursos que a gente tem, né, para a finalidade de aplicar a retina e ter o melhor resultado cirúrgico do paciente, né? Só falando um pouquinho de drenagem externa, acho que eu uso bastante, além das introflexões, né, em pacientes que você não vê ruptura e que você tem essa bolha que você estava mostrando numa das cirurgias, dos recursos seria a drenagem externa, né? Muitas vezes um diagnóstico impreciso de que às vezes você tem um descolamento exudativo, né? Você não tem um descolamento por ruptura, às vezes não foi preciso no diagnóstico. Por isso que eu falo para vocês que a gente ganha a cirurgia no mapeamento pré-operatório e não no intraoperatório. Então, o pré-operatório é extremamente importante, um bom mapeamento. E, por exemplo, um paciente que tem um tumor, que você quer tratar o tumor, eu até ganhei um prêmio na Sociedade Brasileira de Retina in Vitro, num vídeo em que eu mostro drenagem externa, um paciente que tem um hemangioma peripapilar e que não era possível se tratar, e que foi tratado depois de drenagem. A gente usou do perflu para assentar, fez o laser e fez uma drenagem desse líquido subretiniano, que era proveniente da exudação do tumor, para diminuir a necessidade de absorção, e a gente fez o laser em cima do tumor e tratou esse paciente, né? Então, a drenagem externa também é uma alternativa, né? Tudo que você citou aí, eu só estou colocando da drenagem externa para também caber alguns comentários, tá? E é isso aí. Acho que não tem uma regra, acho que a gente tem várias situações e eu acho que o cirurgião vai fazer o possível para aplicar a retina, e a tolerância do líquido subretiniano é para esses casos, teoricamente, menos complexos, né? Os mais complexos, para dormir tranquilo, acho que a gente tolera menos. Adorei esse comentário sobre drenagem externa, que também é outra tendência que algumas pessoas têm feito. Tem uma aula muito legal no RWC desse final de semana passado, que, se eu não me engano, foi a Leila, lá da Duke University, que mostrou. Tem uns vídeos legais que você ele dobra a pontinha da agulha de insulina, e principalmente naqueles casos que você procura buraco e você não acha lugar nenhum, para você evitar de fazer retinotomia. E a retinotomia sempre é um risco de você fazer e gerar mais PVR, gerar mais trauma. Então, é muito interessante a técnica que ele demonstra lá no vídeo, que é a drenagem externa em várias situações, mas especialmente se você precisa fazer uma retinotomia, certo? Você evitar ao máximo fazer retinotomia, então a drenagem externa funciona muito bem. Principalmente pacientes jovens, né, Jorge? Os pacientes jovens que descolamento do vítreo é um pouco mais difícil, você fazer uma retinotomia pode ser iatrogênico, né? Lá na frente ser mais iatrogênico do que, apesar de você imaginar a finalidade ser a melhor possível, mas pode lá na frente levar PVR e outras complicações, né? No passado, eu era muito agressivo, fazia muita retinotomia, mas sofri muito, viu? Tive muito problema de paciente jovem fazer a contração ali do vítreo e levantar e descolar e ter PVR por causa de um buraquinho de nada e proliferar e você redescolar. Hoje em dia, eu penso duas vezes em fazer retinotomia, só que não tem jeito mesmo. Eu vou para a retinotomia. Perfeito. Pedro? Legal. Quer seguir?
Vou mostrar aí como ficaram os dois pacientes. Aí, essa primeira paciente, a primeira paciente da primeira cirurgia, né? Acabei de ver ela no pós-operatório do 7º dia, com a retina super aplicada, com gás, bastante gás na cavidade, até, enfim, para ver as marcas de laser em toda essa região inferior, né? Que tinha essas pequenas roturas ali que eu acabei, tanto a rotura antiga que eu fiz mais um pouco de vez, mas tanto as pequenas roturas, a rotura nasal, por enquanto evoluindo bem. Me desculpe. E a segunda paciente, que também está no 45º PO, já com uma qualidade visual de 20/40 aí, sem correção, está evoluindo bem, por enquanto com a retina colada, apesar de ter feito a retinotomia, o laser pigmentado, e por enquanto tudo certo. Vamos ver se ela continua evoluindo bem. E eu quis trazer exatamente para discutir, assim, acho que foi super bem discutir todas as questões, acabei pesquisando um pouquinho só sobre essa questão dessas diferentes, do longo prazo. Acho que o doutor Jorge comentou super bem, e até mais do que eu iria falar, de que descolamento de retina agora tem discutido muito exatamente esse lado da qualidade da visão após o sucesso anatômico, né? Tanto que eu trouxe 2 trabalhos que eu vou pincelar aqui, que são 2 artigos aí desse ano, exatamente discutindo exatamente sobre essa questão, sobre depois de um ano como que fica, apesar do sucesso, né, de recolar a retina, como que está a qualidade visual desses pacientes, tentando comparar técnicas utilizadas, principalmente uso ou não de perfluor, ou uso de retinotomia ou não. Eu achei esse um dos estudos mais interessantes, e é literalmente do mês passado, acabou de ser publicado, e que ele comparava depois de um ano, vendo que esses pacientes, né, comparando as técnicas de drenagem, principalmente entre drenar pela rotura primária, fazer uma retinotomia posterior ou utilização de perfluor durante a drenagem, né? E que depois de 12 meses, a gente vê que esses pacientes que utilizaram perfluor aí têm uma qualidade visual um pouco abaixo dos outros dois grupos. E esse grupo, esse estudo, analisou principalmente o OCT, tanto as características microestruturais quanto macroestruturais, para poder tentar entender o porquê que isso acontecia. E vários desses pacientes, principalmente com o perfluor, aí apresentavam a longo prazo alterações microestruturais em retina externa foveal, e os pacientes em que foi utilizado retinotomia, principalmente também depois de 12 meses, foram os que apresentaram a maior taxa aí de membrana retiniana, e os pacientes com perfluor também foram os que apresentaram maior edema de mácula. Então, mostrando que realmente o conceito de qualidade de visão, que a gente tem que começar a pensar também assim, né, sempre continuar pensando nisso na cirurgia retiniana. E outro estudo que eu vi que saiu em janeiro é um estudo foi prospectivo, na verdade, que foi tentando fazer essa mesma comparação. E que a principal queixa, o principal problema que foi encontrado no pós-operatório foi a metamorfopsia subjetiva, que realmente os pacientes que a gente acabou utilizando a retinotomia tiveram maior metamorfopsia subjetiva, apesar de acuidade visual e nesse trabalho ACT não ter tido tanta diferença. Enfim, acho que essa é uma discussão interessante, eu queria trazer, que tem várias repercussões, aí acabou ficando meio extenso, mas eu queria agradecer a atenção. Uma coisa que colabora aí, que você citou aí o aparecimento de membrana epirretiniana, é que sempre que você faz uma retinotomia, você também faz laser, né? Que é outro fator que colabora para o aparecimento de membrana epirretiniana, né? Dependendo do tanto que você fez de retinotomia, vai fazer mais laser e, consequentemente, o laser, a gente sabe que ele leva ao aparecimento de membrana epirretiniana e talvez uma metamorfopsia associada à membrana, né? É o que você mostrou ali, que tem bastante, o índice de membrana ele é maior também, é só para colaborar, né? Acho que foi bem discutido. Quer comentar mais alguma coisa, Jorge? Só que acabei de compartilhar com a doutora Cleide o podcast do Rajmuni, que é o primeiro trabalho que você mostra aí, o cara que mais publica em qualidade de visão em descolamento de retina, que está muito legal com todos esses conceitos de quanto líquido deixar, por que tem o displacement, por que a qualidade de visão cai e tudo mais. Mas está perfeito, adorei a discussão, você foi a fundo de um assunto que é o momento. Descolamento de retina, todo mundo pensa agora em como melhorar a qualidade de visão do meu paciente. Não é só colar a retina, é ter visão. Perfeito. Pedro? Valeu, obrigadão, professor, obrigadão.
Bom, obrigado a todo mundo. Jorge e Cleide, quer finalizar? Sim, não, obrigado a todos os residentes e fellows que apresentaram, todo o pessoal que discutiu, foi excepcional. E desejar uma boa noite a todos, um bom fim de semana para todo mundo. Obrigada, Hélio, também pela coordenação.